Oi, gente! Bom dia! Como vocês estão? Essa semana eu fiquei corrida e hoje eu ainda preciso fazer o bolo de aniversário da Lala, que hoje é aniversário da Lala. Mas vou aproveitar que as meninas estão na escola pra gente conversar um pouquinho. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, Deus tem falado comigo ainda em cima dessa palavra. Eu espero que faça sentido para vocês, porque às vezes Deus fala comigo e eu tento explicar, mas parece que não faz sentido para as outras pessoas. Como vocês estão? Vamos chegando, vou dar um tempinho para as pessoas chegarem, né? Porque a gente combinou ontem a live. Hoje eu sei que hoje é sexta, aí já são 10 horas da manhã, a live vai ficar salva. Então não se preocupem. 8 anos da Laura. Gente, eu fico tão emocionada quando as meninas, né, fazem aniversário e a gente vê até onde a gente caminhou, né? Tá bom, o áudio tá bom pra vocês? Até onde a gente caminhou e tudo, né, que a gente... A jornada que a gente fez pra chegar até aqui. Nossa, o aniversário nunca é só dos nossos filhos, né? O parabéns nunca é só pra eles. Eu acho que pra nós também, né? Como mães, né, de todo o trabalho que a gente faz e a intencionalidade que a gente tem, né, e as renúncias e tudo mais. Então eu acho que o parabéns, eu sempre quando eu mando parabéns para alguém, eu falo assim, parabéns para você também, viu, mamãe? E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar, eu já comentei aqui algumas vezes com vocês como Deus fala comigo nos livros. Deus sempre me traz palavras sobre maternidade. É incrível. Todo livro que eu leio, eu consigo ver a maternidade nas histórias. E eu tava lendo 1 Crônicas e a gente pode no final falar um pouquinho sobre a leitura da Bíblia, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre como começar a ler a palavra, né? Por onde começar e tudo mais. Acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas é legal reforçar. E eu tô lendo e daí às vezes eu paro e fico um tempão no mesmo capítulo. Aí eu volto, leio de novo, tento encaixar as coisas, falo assim, não, mas isso aqui tem a ver com o que eu li lá atrás, deixa eu ler de novo. E daí eu vou lendo e relendo a história pra fazer sentido pra mim. E Deus vai falando comigo, conforme eu vou lendo. E aqui em 1 Crônicas 17, é aqui que começa a história que eu quero contar pra vocês. Mas eu vou caminhando até o capítulo 20 e alguma coisa. Não vou ler tudo, mas eu quero abordar com vocês pra vocês entenderem que às vezes a gente precisa de um contexto todo pra gente poder entender o que é que Deus tá querendo dizer, o que Deus tá querendo nos contar naquela história. Às vezes não basta a gente ler só um capítulo. Às vezes a gente precisa dar andamento. Então, o 17, 18, 19, 20, 21, 22 pra fazer sentido, né? E Deus já estava falando comigo sobre isso há um tempo, de uma outra maneira. E agora ele trouxe um renovo, assim, uma palavra nova em cima da mesma palavra que ele tinha falado comigo ano passado. E se você tá com a sua Bíblia aí, pode abrir 1 Crônicas 17. E aqui tá escrito a promessa de Deus a Davi. E como que começa? Eu quero ler isso daqui primeiro para vocês. O rei Davi, então, eu acho que a maioria de vocês conhece a história de Davi. Davi, ele era um menino que morava numa casa com mais 6 irmãos, ele era o 7º. Ele era pastor de ovelhas e os irmãos eram guerreiros, os irmãos eram do exército de Saul. E aí Samuel, um dia Deus chama Samuel, o profeta Samuel, e fala para ele ungir Davi, porque Davi seria rei. Então Davi é ungido enquanto ele ainda era pastor de ovelhas. E o último filho, né, aquele, né, que estava ali no pasto, as pessoas falam que ele era rejeitado, mas eu não sei. Mas ele estava ali fazendo o que ele tinha que fazer, né? E aí Samuel unge Davi como rei, mas ele não é rei imediatamente. Davi tem toda uma história para chegar ao reinado. Então, primeiro ele serve o rei, ele já era ungido para ser rei por Deus, mas ele serve o rei, Saul, que ainda era rei na época. Então, ele começa a batalhar, ele serve o rei, ele começa a ser perseguido pelo rei, enfim. E aí ele chega ao reinado, ele realmente vira rei de Israel, se torna rei de Israel.
E ele tem muitos filhos, tem algumas mulheres, Davi, né, Abigail, Batseba e a Mical. E ele tem alguns filhos com essas esposas e algumas servas. E o filho de Batseba é Salomão, que é o filho que vai suceder a linhagem de Davi no reinado. E Davi, ele tinha... Davi, de todo o Velho Testamento, e eu acho muito lindo isso, Davi, de todo o Velho Testamento, quando você olha, Davi era a pessoa que tinha um relacionamento com Deus como nós temos hoje. Depois que nós recebemos o Espírito Santo, que Jesus veio e nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que nós temos livre acesso, né, a Deus. Engraçado que Davi, ele não era um profeta, mas ele falava com Deus e Deus falava com ele. Então, era como se Davi já se relacionasse com Deus como a gente se relaciona hoje. Se você ler a história de Davi em Samuel e você grifar todas as vezes que Davi faz assim, e Davi orou e perguntou para Deus. Davi orou e confirmou com Deus. Davi não fazia nada sem orar. Davi não fazia nada sem perguntar ao Senhor. E Davi tinha o favor de Deus. Ele vencia as batalhas. Davi errou, né? E é o que a gente vai ver aqui. Mas Davi, ele vencia as batalhas. Ele tinha sabedoria para governar as pessoas. Ele conseguia colocar ordem, né, no reino dele. Então ele tinha um favor do Senhor, mas porque ele sabia que ele era dependente de Deus. No entanto, que Davi escreveu muitos salmos. E Davi, ele é uma referência para nós em oração e de coração quebrantado, porque Davi sempre foi muito sincero com o Senhor. Davi, ele falava para Deus quando ele estava triste, quando ele estava feliz, quando ele achava que Deus tinha abandonado ele. Então, num salmo ele fala, o Senhor me abandonou, estou largado aos meus inimigos. E no outro ele fala, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, eu estou debaixo das suas asas. Então, a gente vê que o relacionamento de Davi é muito como o nosso relacionamento com Deus, né? Davi nunca abandonou, nunca virou as costas, nunca blasfemou. Mas Davi, ele era sincero em relação aos sentimentos dele. Davi sabia que Deus sondava o coração dele, que Deus conhecia os pensamentos dele. E era por isso que Davi não tinha problemas em orar para Deus, em falar para Deus o que estava em seu coração, porque Davi sabia que Deus conhecia. Então, o relacionamento de Davi, de todas as histórias que a gente vê aqui no Velho Testamento, a gente vê que é um relacionamento de muita profundidade. Não é à toa que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um relacionamento realmente muito íntimo com Deus, muito profundo, diferente. Então você vê que aqui já é uma referência de como a gente ia se relacionar com Deus ali após Jesus e receber o Espírito Santo, quando o véu fosse rasgado, né? Porque aqui o véu ainda existia, ainda tinha a arca, né, da presença de Deus ali. As pessoas não tinham esse relacionamento que Davi tinha, os profetas tinham esse relacionamento, mas Davi nos mostra que já era possível ter esse relacionamento, e é lindo, é lindo. Davi, a história de Davi é uma referência para nós de como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Tanto a história quanto os salmos são lindíssimos. E agora vamos para a palavra que eu quero trazer para vocês. Então Davi, com todo o favor que ele tinha de Deus sobre a vida dele, com todo o amor, né, que ele tinha em Deus, 1 Crônicas 16. O rei Davi, olha, começa assim. 1 Crônicas 17, versículo 1, fala assim. O rei Davi já morava em seu palácio, quando, certo dia, disse ao profeta Natã. O profeta Natã foi aquele que foi dar uma exortada no Davi. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro. Então, o palácio de Davi devia ser muito lindo. Enquanto a arca da aliança, né, a arca da presença de Deus, do Senhor, permanece numa simples tenda. Então, esse era o coração de Davi. E Natã responde a Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Então, qual que era o desejo aqui de Davi? A gente entende lendo todo o contexto de Crônicas. Davi, na época de Moisés, né, e quando foi construída a Arca da Aliança, né, que Deus falou como que ela devia ser, medida, e como ela tinha que ser por dentro e por fora e tudo mais, a Arca ela ficava em tendas, né, que era o tabernáculo. Ela não tinha um templo de pedra.
não tinha um templo, um lugar. Então ela sempre ficava dependendo de ficar dentro de uma tenda. E aquilo para Davi, imagina, Davi pensava assim, eu, né, um pecador, falho, um homem, tô dentro desse palácio maravilhoso e a presença de Deus tá dentro de uma tenda. Não, isso tá errado. Eu não quero que a presença de Deus fique dentro de uma tenda. E aí ele, no coração dele, o desejo dele é fazer um templo. Escuta, vai pegando essa história. E aí Natan fala pra ele, faz, porque Davi tinha o favor de Deus. Normalmente Deus falava sim pra Davi. E aí Natan falou, vai e faz, tá tudo bem. Só que naquela noite Deus falou assim pra Natan. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. Olha só, gente, que forte isso. Não é você que vai construir uma casa pra eu morar. Quando eu fico imaginando Davi ouvindo isso, aquele desejo de fazer o melhor para Deus, sabe? Fazer algo grande. E daí você vê assim, não é você que vai fazer isso para mim. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra. Isso Deus está falando para Natan. E de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez... Ai, Deus é lindo. Alguma vez perguntei a algum líder de vocês que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Ai, gente, a gente acha que a gente tem que fazer muito para Deus, né? Enquanto Deus só quer o nosso coração. Deus sabia que ele tinha o coração de Davi. Ele não precisava do templo. Deus não quer templo. Deus não quer coisas grandes, gigantes. Deus quer o seu coração. O seu coração. Deus não quer um grande ministério. Deus não quer uma grande igreja. Deus quer o seu coração. E aí ele diz assim, agora pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. E eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei o tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo. E os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar. E não mais sejam incomodados. Isso é uma promessa para a vida de Davi. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saibam também que eu, o Senhor, olha que lindo, estabelecerei para você uma dinastia. E é aqui que eu quero falar com vocês. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. E eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai. E ele será o meu filho. Isso é Deus falando. Eu serei o pai do seu filho. E o seu filho será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Quando nós temos um coração entregue a Jesus, entregue ao Senhor, Deus nos dá um legado. E o nosso legado não está no nosso ministério, no nosso chamado. O nosso legado está dentro da nossa família. A palavra de Deus diz: de que adianta você ganhar o mundo e perder os de dentro da sua casa? Então, às vezes a gente faz muito para os de fora e pouco para os de dentro. Quando Deus fala aqui para ele, olha, não é você que vai construir esse templo, não é você que vai fazer essa coisa grande aí que você está querendo fazer. É o seu filho. Mas eu te prometo que por causa do que você fez, por causa do seu coração, por causa da sua busca, por causa do seu joelho no chão, por causa das suas orações. Então, as nossas orações têm poder sobre a vida dos nossos filhos e do futuro que Deus deseja para os nossos filhos. Não deixem de orar pelos seus filhos. Pelo que você fez, pelo que você orou, a sua geração não vai ser abandonada por mim. Quando a gente vê hoje uma geração sendo estabelecida, quando a gente vê hoje homens de Deus, jovens, você pode ter certeza
que na maioria deles, por trás daquelas pessoas, tinha uma pessoa orando por elas. Tinha uma pessoa orando por elas. Às vezes a gente não entende, mas existe uma pessoa que está orando por elas. E Deus faz, porque Deus não nos abandona. Deus cumpre as promessas. E Natan fala para Davi. Então Davi entra no tabernáculo. Essa oração, eu quero ler essa oração aqui com vocês, porque, gente, eu posso ficar aqui falando com vocês. E Deus me deu essa palavra logo antes de começar a live. Ele pediu para eu falar isso para vocês. Eu senti no meu espírito de falar isso, né? Eu poderia ficar aqui falando muitas coisas para vocês, mas a palavra de Deus é suficiente. E o meu desejo não é que vocês falem assim, eu não vejo a hora de ouvir a Aline de novo. Ai, não vejo a hora de ouvir o devocional da Aline. As palavras da Aline não são as minhas palavras. Eu não quero que você tenha sede e desejo de ouvir o que eu tenho para falar para você. O que eu desejo é que você queira ler a palavra. E é por isso que quando eu comecei a fazer esses estudos e eu leio a palavra, o que eu quero gerar em você é a sede de falar, se ela tá lendo isso na palavra, ela tá lendo e eu estou entendendo conforme ela vai lendo, eu posso também. E eu quero abrir a minha Bíblia. E eu quero ler como ela lê. E eu quero entender. Eu quero as revelações também. Eu quero que o Espírito Santo sente comigo na minha mesa. Então, eu não quero que você queira me ouvir novamente. Eu quero que você queira ouvir Deus novamente. Eu quero que a sua sede seja pela palavra. E é por isso que eu vou ler como Davi orou para Deus quando Deus deu essa promessa para ele. Olha que coisa linda. E nós vamos caminhar até o capítulo 22. Não vou ler tudo, mas nós vamos caminhar. Então o rei Davi entrou no tabernáculo diante do Senhor e orou. Imagina, ele recebeu toda essa promessa. Então Deus falou assim para ele, olha, não é você que vai construir o templo, mas a sua família tem uma promessa geracional. O que você fez gerou um legado. A sua família, ela vai estar na linhagem. Jesus vai ser chamado filho de Davi. Imagina. Jesus vai ser chamado Rei, filho de Davi. E aí Davi ora assim, quem sou eu? Não sei se você já perguntou isso para Deus, mas eu já perguntei muitas vezes. Quem sou eu? Davi podia ter se orgulhado aqui, né? Ai, olha, meu coração quebrantado. Eu que fiz tanto para Deus, eu que sempre orei, eu que sempre... Mas esse coração não era de Davi. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha humildade. Davi era servo. Davi sabia quem ele era. Davi conhecia a dependência dele. E aí, 1 Crônicas 17, nós estamos no versículo agora 16. E aí Davi ora assim, quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Ao reinado, né? A minha família dentro desse palácio. E como se isso não bastasse para ti, ó Deus. Tu falaste sobre o futuro da minha família deste teu servo. Tem-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te para honrares, ó o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Tu conheces. Davi foi pecador. Davi cometeu adultério. Davi matou o marido de Batseba. Então Davi fala, como esse amor tão grande por mim? Por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecida todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo que sabemos, e quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste. Para que tudo se confirme, para que teu nome seja engrandecido. Não era sobre Davi. Davi pediu para que a promessa fosse cumprida, não para que Salomão fosse rei. Não para que o nome dele ficasse conhecido, mas para que o nome de Deus fosse engrandecido.
E os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste o teu servo, que formarás uma dinastia para ele. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste uma boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Porque nós podemos ter a promessa. E a promessa pode até ser realizada na nossa vida, porque Deus não volta atrás nas promessas. Mas nós podemos perder a presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Mas Ele pede a presença. Porque nós sabemos que nós podemos viver as promessas, nós podemos viver bênçãos, mas sem a presença, nada disso vale. Sem a direção de Deus, nada do que a gente tenha nesse mundo vale a pena. Porque se a gente não tem a presença, a gente perde relacionamento. Se a gente perde relacionamento, a gente não vai para a eternidade com o Senhor. Então nada do que a gente vive aqui vale a pena. E Davi, olha, eu acho lindo. As orações de Davi, gente, são tão nossas, né? E aí Davi entende aquilo. Agora eu vou pular o 18. Davi entende que ele não ia mais construir o templo e que aquilo estava nas mãos de Salomão. E aí Deus ele fala para Davi que Davi ele não ia construir o templo porque ele tinha matado muitos homens. Deus fala isso para ele. Você é o seu filho Salomão que vai construir o templo porque você matou muitos homens. E eu li aquele versículo e eu fiz assim, Deus, mas o Senhor mandava Davi para a guerra, né? Como assim? E aí o Espírito Santo me disse o seguinte, você como mãe, você vai cometer erros, assim como a minha mãe cometeu erros comigo. E na época de Davi guerreou muito, mas no reinado de Salomão houve paz. Pega isso que eu quero dizer agora, é uma chave mesmo. Na época de Davi, teve muita guerra. Então ele matou muitos homens. Mas Davi, ele conseguiu encerrar. E durante o reinado de Salomão, houve paz. Não sei se vocês já entenderam o que eu vou dizer. A minha mãe, ela me criou de uma maneira, com alguns erros. Eu não tive uma criação na palavra desde pequena. Eu não tive uma criação, eu não nasci em berço cristão. Mas hoje eu posso fazer isso pelas minhas filhas. Então o que Deus me falou? Ele falou assim, você está começando uma história nova. Então você vai ser a que vai guerrear. Porque você precisa quebrar ciclos do passado. Você precisa quebrar ciclos de gritos. Você precisa quebrar ciclo de impulsividade, de ira. Você vai precisar quebrar ciclo de rótulos em cima dos filhos. Você vai precisar quebrar ciclos de abandonar a Deus. Você, Aline, vai quebrar esses ciclos. Então, é você que vai guerrear para que na geração da sua filha ela tenha paz. Ontem eu comentei nos stories, né, o nível acima que os nossos filhos, porque a gente vai caminhar num nível, mas os nossos filhos vão caminhar num nível superior. Então a gente vai errar? Vai. A gente vai matar homens? Vai. Talvez não seja a gente que vai construir o templo? Pode ser. Mas os nossos filhos estarão preparados para isso. Então hoje quando você tá aí na sua casa, tentando quebrar um monte de ciclo, e eu também, e falhando, e errando, falando coisas que não queria, perdendo a paciência quando você não queria, lembra de Davi. Davi precisou matar alguns homens. Ele cometeu alguns erros. Ele cometeu alguns pecados. Salomão, no fim da vida, pecou também. Mas o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Salomão conseguiu fazer diferente. Porque Davi guerreou quebrando aqueles ciclos do passado. Isso foi muito forte para mim. Quando Deus falou isso para mim, ele falou, filha, tá tudo bem.
É difícil para você. Você está quebrando muitos ciclos na sua vida. Você está quebrando muitos padrões. A sua referência era essa. Eu tô construindo em você uma nova referência. É por isso que Deus precisa encontrar em nós corações quebrantados e rendidos. Porque Deus não consegue transformar um coração endurecido. Deus não consegue entrar na sua casa e quebrar esses ciclos se o seu coração estiver fechado para o Senhor. Nós temos que parar de encontrar desculpas e se entregar como Davi fazia. Quando Davi cometeu o adultério com Batseba e ele matou Urias, né, o marido de Batseba na guerra, e Deus veio confrontar Davi, por que é que você fez isso? Deus nos confronta, gente. Quando a gente se vê naquele ciclo do passado que a gente viveu, quando a gente se vê naquele ciclo, Deus, ele traz para nós, ele dá um arrependimento. Você faz, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido dessa maneira. Eu não sei você, e eu tenho certeza que assim como Davi, assim como Pedro, né? Quando eu tive as minhas filhas, eu falei assim, eu nunca vou fazer determinadas coisas. E coloquei aquilo pra mim, né? Como se fosse uma lei, como se aquilo fosse proibido. E graças a Deus nós temos a graça de Deus, né? Porque eu cometi aqueles erros que eu jurei pra mim que eu nunca ia cometer. E eu me vi fazendo coisas em que eu falei que eu não queria fazer, que eu repudiava, que eu odiava. Mas por quê? Porque a minha referência era aquela. E eu não conseguia entender qual era a minha referência. Até mergulhar nisso aqui. Por mais que nós tenhamos pais bons, perfeitos, mães amorosas, afetuosas e perfeitas entre aspas, aquele que nos ensina sobre a maternidade é Deus, o Pai perfeito. Quando a gente imita Cristo, a gente consegue dentro da nossa casa exercer a maternidade que Deus quer que a gente exerça. Então eu descumpri algumas leis que eu tinha colocado para mim mesma. Mas Deus trouxe graça sobre a minha vida e misericórdia. E Ele disse para mim, tá tudo bem. Você não vai conseguir construir o templo na sua geração, porque você matou alguns homens, porque você cometeu alguns erros. Mas as suas filhas farão diferente. Então toda vez que eu luto e que eu guerreio para que esses ciclos sejam quebrados, o que me motiva é saber que as minhas filhas estarão num nível superior quando elas tiverem as filhas delas e os filhos delas. E é isso que a gente tem que desejar. A gente não tem que repetir os erros. E até ontem eu mostrei aqui, eu grifei, porque Davi, ele não foi um bom pai no geral. Ele falhou com Tamar, né? Tamar, ela foi estuprada e Davi não fez nada e houve uma grande confusão na casa de Davi, porque Davi não tomou as rédeas daquela situação. Mas Davi, no fim da vida, quando ele tá bem velhinho, ele começa a perceber isso. Ele começa a entender que ele cometeu algumas falhas como pai. Mas ele tem a chance de recuperar. E aí, Davi, ele sabia que o filho dele, Salomão, ele era muito novo para construir aquele templo. E aí Deus me falou uma outra coisa. Nós temos muito medo, né, de proteger muito os nossos filhos. Eu já falei sobre isso aqui. Nós temos muito medo de controlar muito os nossos filhos e de fazer... Mas olha só o que Deus nos mostra aqui. Davi, ele guerreou as guerras, ou seja, ele preparou a próxima geração de Salomão e ele preparou tudo para Salomão construir o templo. E detalhe, Deus revelou para Davi como o templo tinha que ser construído. Deus não vai revelar para o seu filho o propósito dele. Está nas suas mãos. É você que vai declarar palavras sobre a vida do seu filho. Deus vai revelar primeiro para você o propósito do seu filho. Deus vai falar primeiro com você o que Ele quer que você faça com o seu filho. Então, se Deus está te dando as ordens de como você deve preparar
a construção do templo do seu filho seja intencional. Se Deus está mostrando para você algumas raízes de pecado que o seu filho já tem demonstrado, começa a trabalhar. Vamos, Davi, ele estava no fim da vida e ele fala aqui que antes dele começar a construir o templo, ele doou tudo que ele tinha. Ele doou prata, ele doou ouro, tudo que ele tinha de precioso para construir o templo. Gente, a nossa maternidade não é assim. A gente não abre mão de tanto, de muito. Mas uma coisa você pode ter certeza, teu filho vai construir o templo. Não tem erro. É isso aqui que Deus está me falando. Eu dou tudo de mim, porque a maternidade ela é serviço sem nada em troca. Ela é o amor que está lá em 1 Coríntios 13. Isso é a maternidade. A maternidade é o servir, servir, servir e servir de novo e servir de novo. Exatamente o que Jesus fez. Eu estava falando, contando para Laura uma história que na época de Jesus eles andavam de sandália. Olha que legal essa história. Na época de Jesus eles andavam de sandália. E não tinha rua asfaltada naquela época. A gente não para pensar nessas coisas. Não tinha rua asfaltada naquela época. E os animais ficavam soltos, né? Ali onde os homens andavam, os animais também andavam. E o pé daquelas pessoas pisava em cima daquele barro, junto com estrume, né? Com o cocô dos bichos, muitas vezes com bicho morto ali. Então, não era um pé limpo que aquelas pessoas tinham. Quando elas entravam na casa de alguém, elas precisavam lavar o pé para poder entrar, porque o pé estava sempre sujo. Quando Jesus uniu os 12 na Santa Ceia, né, na última ceia, antes dele subir ao monte, orar para Deus e ser entregue ali por Judas, ser traído por Judas, eles estão os 12 ali dentro e eles estão discutindo em quem vai lavar o pé. Aquele pé sujo, fedidão. Falei pra Laura, era fedidão. Falei pra Sara, né? Falei, filha, pensa num pé fedido de cocô, de xixi, de tudo. Você ia querer limpar? Elas falaram, não. Você ia querer limpar? E aí sabe o que Jesus fez? Jesus tirou o manto dele, agachou, pegou uma bacia e ele foi lavar. E ele falou, maior é aquele que serve. Então, se você quer ser grande no seu chamado, se você quer ser grande no seu ministério, se você quer ser grande para Deus, porque eu quero ser grande para homem, sirva. E a maternidade é o lugar de oportunidade de servir como Jesus serviu, de lavar aqueles pés fedorentos. Na última ceia que ele teve, Jesus entrou na casa de pessoas rejeitadas, Jesus curou pessoas pecadoras e nós nos achamos no direito de não servir o nosso filho porque ele nos desobedeceu. Cadê a graça? Cadê a misericórdia? É isso que Jesus nos ensina. Então, quando Davi, ele prepara tudo, ele deixa tudo e ele fala aqui, ele fala, olha só, o meu filho é jovem. Então eu já deixei tudo preparado para ele. Deus me falou as medidas do templo. Então já está tudo pronto. Salomão, com a sua sabedoria, ele foi o homem mais rico, né, que existiu. O homem mais sábio que já existiu. Salomão recebeu muitas outras coisas para continuar a construção do templo. Mas foi Davi que entregou a planta do templo para ele. Não é que Salomão não teve que fazer nada. Os nossos filhos terão coisas a fazer. Mas a planta do templo estava na mão do pai. Está na sua mão. A planta do templo que o seu filho vai construir para Deus. Por quê? Davi adorava na tenda. Salomão via. Os filhos dele viam. Ele falou assim, meu pai, que é meu pai, foi um grande homem de Deus, adorou na tenda. Eu vou ter o privilégio de adorar no templo. Entende o nível? Davi adorava ali. Porque Deus não queria isso tudo. Quando Deus pensou em deixar Salomão construir, Deus estava liberando para nós essa palavra. O que nós temos para fazer está nesse patamar. O que os nossos filhos vão fazer está no patamar de cima.
E Davi começou a declarar, porque Davi não foi um bom pai, mas Davi entendeu que ele precisava declarar na vida de Salomão palavras. E Davi declarou que Salomão ia ser sábio. Davi declarou que Salomão ia obedecer a Deus. Davi declarou que Salomão ia construir o templo. Davi contou para Salomão as coisas que estavam acontecendo no reino. Ou seja, conselho, instrução, correção. Davi fez o que tinha que fazer, que é o que nós devemos fazer como pai e como mãe. E olha só o que ele fala. Eu postei ontem isso no Instagram e eu vou ler aqui com vocês agora. 1 Crônicas 28. Olha como a gente caminhou, hein, gente? A gente estava lá no 17. Aí aqui está o plano de Davi para o templo. Então agora nós estamos no 28, no versículo 9. Ele fala assim para Salomão. E você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. O que ele estava falando aqui? Não ache você, meu filho, que construir um templo vai fazer você ser bem sucedido com o Senhor. Não ache você, meu filho, que construir um templo vai garantir o amor do Senhor por você. Primeiro que não há nada que Salomão pudesse fazer, o Senhor já amava Salomão. Então o Salomão, o que ele tinha que entender... o que eu quero dizer com isso é assim, os nossos filhos, a gente vai deixar um legado para eles, mas eles precisam entender que eles precisam fazer a parte deles. Eles precisam servir ao Senhor, eles precisam amar o Senhor, eles precisam adorar o Senhor, eles precisam ter uma vida com Deus. As nossas orações levam os nossos filhos para esse caminho, mas vai existir algo que os nossos filhos vão precisar fazer. Então Davi fala aqui, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Não é porque você está construindo o templo, porque Deus deu essa promessa para você, que as coisas não podem dar errado. Senhor, sonda todos os corações. Davi fala para ele. E as nossas motivações. É aquilo que eu já comentei com vocês. Faz o bem para quem? Eu tô fazendo para quê? O que eu quero de Deus? É barganha? Que eu tô fazendo com Deus? Ó, Deus, tô montando aqui esse templo, hein? Já sabe. Quero alguma coisa em troca aí. Ó, tô te servindo. Não. Davi não foi esse homem. Porque Davi sabia que Deus sondava o coração dele e as motivações dele. Quando Davi tinha motivações erradas, Davi orava e pedia perdão para o Senhor. No entanto que Davi, no Salmo 139, Davi fala, existe em mim algum caminho mau? Se existe em mim, me fala. Sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. Tu conhece o meu levantar, o meu sentar e a palavra antes de sair da minha boca. Tu já sabes o que eu vou falar. Olha o conhecimento de Davi de Deus. Olha o que Davi sabia de Deus. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Nós vamos preparar as coisas para a construção do templo, mas a construção do templo vai ter que ser feita por eles. E aí aqui embaixo... E é muito legal porque Davi conhecia a palavra. Porque o que ele está falando aqui está em Deuteronômio. Moisés já tinha escrito isso. Então Davi conhecia a palavra. O que ele está declarando sobre a vida aqui de Salomão, o que ele está falando aqui para Salomão, está em Deuteronômio 6. Vamos ler? Vamos ler para a gente ver o que... Para a gente saber que não adianta a gente só orar, só jejuar, a gente tem que ler a palavra. Não adianta só ir na igreja ouvir a palavra do pastor, a gente tem que ler a palavra, porque é orando a palavra. Olha aqui o que Moisés fala. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Moisés já tinha falado aqui em Deuteronômio. Daí vem Davi e fala aqui, ó, sirva-o de todo o coração. E aí aqui embaixo, olha só o que Davi fala. E acrescentou para Davi, olha só. Falou para Salomão. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Vamos para Josué 1:9? Vamos para Josué. Então,
O que Deus fala aqui para Josué? Estarei com você, aqui em Josué 1, versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Davi declarando sobre Salomão, mais uma vez, as promessas de Deus. E Deus já tinha prometido para Davi. Deus já tinha falado que Salomão ia construir o templo. O plano de Deus não ia se frustrar através da vida de Salomão. Mas Davi é palavra, é voz de Deus na vida do filho dele. É o que nós somos. Ele podia ter construído o templo sem a presença de Deus. Mas não era isso que Davi queria. Então eu não quero que minha filha seja bem-sucedida sem a presença do Senhor. Quero que minha filha seja rica sem a presença do Senhor. Eu não quero que a minha filha progrida sem a presença de Deus. E é por isso que nós temos que declarar as palavras do Senhor na vida dos nossos filhos. Você tem feito isso? Você tem declarado as promessas de Deus? A Laura tem promessa de Deus para a vida dela. Deus deu promessas para a vida dela. A Sara também tem. Deus me deu palavras para a vida delas específicas. Mas eu declaro as promessas de Deus sobre a vida delas. O que Deus já deixou aqui, ó. Porque Deus pode falar, seu filho vai ser um grande ministro de louvor. Mas se você não declarar essas palavras aqui, ele vai ser só mais uma pessoa que canta. Ah, seu filho vai levar a palavra do Senhor aonde ele estiver. Se seu filho não tiver essas promessas que já estão aqui, ele vai ser só mais uma pessoa falando de Jesus. E tem tantas pessoas falando de Jesus sem Jesus. Tem tantas pessoas falando de Deus sem a presença de Deus. Então não basta só construir o templo. Nós precisamos da presença. Os nossos filhos têm que amar Deus, reconhecer Deus. E como que eles reconhecem Deus na nossa vida? Como que os nossos filhos vão reconhecer o Senhor na nossa vida? Quando eles perceberem que nós dependemos de Deus. Quando eles verem que nós adoramos o Senhor na tenda. Nós não precisamos de um templo. Nós não precisamos de um palácio. Não importa a situação em que nós estamos. Tá ruim? Tá bom? Tá na alegria? Tá na tristeza? Tá no sofrimento? Tá na bênção? Nós adoramos. É isso que os nossos filhos têm que ver. E aí eles vão entender. A minha mãe chegou onde ela chegou porque ela tinha a presença do Senhor. O meu pai chegou aonde ele chegou porque ele tinha a presença do Senhor. E se minha mãe fez 1 milha, eu vou andar 2. É isso que os nossos filhos têm que ter no coração. E não há outro meio de passar isso para os nossos filhos, senão vivendo, senão amando o Senhor. Seu filho vê você lendo a palavra. Seu filho vê em você o amor que você tem por Jesus. Seu filho vê em você suas fraquezas, suas limitações, sua dependência em Deus. Ou você se coloca na perfeição e fala, poxa, você errou, né, filhão? Pô, você vai melhorar. Não, eu erro também. Vamos orar junto. Jesus também me ajuda, sabia? Falou isso para as meninas direto. Vocês erraram, a mamãe também erra. A mamãe também precisa de Jesus. Vamos orar juntas? Foi isso que Davi descobriu no final da vida, apesar de ter errado com os outros filhos. No fim da vida ele conseguiu. Então, que nós sejamos, né, essa mãe de renúncia. As mães que estão lutando e guerreando, matando homens para quebrar ciclos. E mesmo que a gente não seja a mulher, né, que vai hoje conseguir construir o templo, né, a gente não vai conseguir aquele nível que a gente queria para nós. A gente não vai conseguir não falhar tanto quanto a gente gostaria. A gente não vai conseguir trilhar aquelas regrinhas que a gente colocou para nós sem nenhuma falha. A gente sabe que as nossas filhas conseguirão fazer melhor. Os nossos filhos farão melhor. E é por isso que nós precisamos ser intencionais nisso. Quebrar o ciclo do passado. Está nas nossas mãos quebrar esse ciclo de gritaria, de ira, de punição. Né? E eu não estou falando contra a obediência. Os nossos filhos precisam nos obedecer. Mas muitas vezes a gente
exige a obediência, cobra a obediência de maneira errada. Primeiro é o amor, depois a obediência. E amar não significa deixar o seu filho fazer tudo que ele quer. Não significa deixar o seu filho tomar as próprias decisões. Davi não fez isso aqui. Davi deu a planta. Davi instruiu. Quem recebeu a direção foi Davi. E Davi passou. Salomão, você vai fazer assim, 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 assim. Houve instrução. Salomão não fez o que ele quis. Ele não construiu o templo do jeito que ele quis. Ele construiu de acordo com o que o pai dele ensinou. Então está nas nossas mãos também os limites. Está nas nossas mãos que os nossos filhos entendam que nós somos a autoridade na vida deles. E a autoridade sobre a nossa vida está o Senhor. Então não estou falando porque a criação tem que obedecer. Muito pelo contrário. Eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus. Talvez quem não é cristão não entenda. Mas existe prazer em obedecer ao Senhor. E é exatamente o que Davi fala aqui, ó. Aqui, ó. Pois o Senhor, sirva o Senhor de todo o coração e espontaneamente. É isso aqui que os nossos filhos têm que fazer conosco. Se o seu filho olha para você e vê você, uma pessoa que caminha com o Senhor, ele vai confiar em você. E eu sei que é difícil. Eu sei porque para mim também é. Para mim também é difícil quebrar esses ciclos. Eu me pego nos ciclos direto. Falo, ai meu Deus, eu fiz de novo. Ai meu Deus. Se você tá sem referência, a sua referência tá aqui. Aprende de Jesus. Ele é referência para tudo, para qualquer relacionamento, para tudo nas nossas vidas. Você tá sem referência de maternidade? Vai ler o Evangelho. Leia os Evangelhos, estude a vida de Jesus. Quem Jesus era, caráter de Cristo. Tenho certeza que você vai encontrar sua referência. E não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que a gente muda, que a gente se transforma. Mas o mais importante do que sermos perfeitas para os nossos filhos é que os nossos filhos saibam que nós recebemos graça e que dependemos de Deus para continuar. Filho, eu vou errar com você. Eu quero fazer tudo muito certo. Eu vou errar com você. Eu preciso de Jesus para me ajudar. É isso que seu filho tem que saber. Você está na dependência do Senhor. Você não erra porque você é cristã. Você está acertando por causa de Jesus. É isso que seu filho tem que saber. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Parar de nos cobrar. Errou. Anota. Eu gosto de anotar muito. Preciso melhorar nisso. Preciso fazer isso. Espírito Santo me ajuda nisso. Eu gosto de anotar. Porque para mim fica mais claro quando eu anoto. Então seja intencional. Não deixa passar batido, não. Ai, aconteceu isso, passou, tudo bem. Agora deixa. Não. Se entrega, se joga no chão. Deus, eu não quero. Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero, me ajuda. Espírito Santo, fala comigo. Não me deixa me exceder. Se joga no chão. Foi isso que Davi fez. Educar é difícil. Mas Deus nos dá sabedoria. E a nossa dependência está nele, não nas nossas forças. E uma coisa que nós temos que saber, para finalizar e fechar isso daqui que Deus nos trouxe. Deus é soberano. Deus é soberano. Então, eu sou instrumento. Eu tenho que fazer a minha parte, assim como Davi fez. Mas quem deu a sabedoria para Salomão foi Deus. Salomão só prosperou porque Deus encontrou com ele num sonho. Ele pediu a sabedoria e Deus deu. Então nós temos que confiar que Deus é fiel para fazer na vida dos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer. No que você falhar, Deus vai descer graça. No que você não conseguir, porque Deus conhece o seu coração e a sua intenção, Deus vai derramar o que faltou. Então não se preocupe. Isso não é um aval para você continuar como você está. Deus conhece a intenção do seu coração. Ele sabe o seu desejo de fazer o certo. Ele sabe o seu desejo de ser intencional na vida do seu filho. Ele vai sondar o seu coração. E ainda assim, nas suas falhas, conhecendo o seu coração,
um desejo de fazer o melhor para os seus filhos, Deus soberano vai encontrar o seu filho e vai preencher o que a gente não consegue. Nós somos humanas. Nós não vamos conseguir fazer tudo pelos nossos filhos, mas nós temos que confiar que Deus é soberano. É Deus que traz arrependimento sobre o pecado dos nossos filhos. Muitas vezes a gente quer corrigir o pecado na marra. Calma, ora, corrige, disciplina, conversa, instrui. Claro, essa é a nossa parte. Mas o convencimento e o arrependimento quem traz é o Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos da presença de Deus nas nossas casas. Sem a presença não tem arrependimento verdadeiro. Talvez hoje você esteja, não consigo mudar. Tá faltando presença. Tá faltando relacionamento. Talvez você está tentando mudar sozinha. E sozinha você não vai conseguir. Talvez você esteja tentando mudar o seu marido sozinha. Não é você. Talvez você esteja tentando mudar o seu filho sozinha. Vou pegar esses livros aqui, essas técnicas. É Deus. É a presença. Davi diz aqui, a presença não saia da minha família. A presença. Porque é ela que vai trazer arrependimento. No entanto, que no final da vida de Salomão, ele peca. Porque ele perde isso. Ele descumpre, desobedece ao Senhor. E ele acaba cometendo pecado. Porque faltou a presença. Então que a gente busque a presença. E que na vida dos nossos filhos não falte a presença daquele que é o único que pode nos transformar. Daquele que é o único que nos traz o arrependimento. Daquele que é o único que nos preenche, nos traz alegria, felicidade. Felicidade não. Alegria, contentamento. Felicidade também. Mas Deus traz uma alegria infinita. É nele, é na presença. Sem a presença, nós somos só seres humanos que voltaremos ao pó. É com a presença, não é sobre nós. Davi diz aqui, eu tô velho, não é sobre mim. Senhor, abençoe a minha geração. É forte, gente. É forte. Não me digam que a Bíblia não fala sobre maternidade. Não tem uma palavra aqui que a gente lê e que Deus não fala sobre maternidade. E que Deus não traz uma palavra sobre criação de filhos. Leiam Samuel, leiam a história de Davi. Davi é referência de um homem que teve um relacionamento muito profundo com o Senhor. 1 Samuel, 2 Samuel, entendam a história de Saul, Davi, Crônicas. E leiam os Salmos. Vai ficar salva. E agora eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Espero que tenha ficado claro, porque às vezes Deus vai trazendo assim as coisas para mim e eu tento organizar, porque eu consigo entender, mas eu tento organizar para passar. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Foi muito forte, Deus está falando ainda comigo. Deus ainda está falando comigo nessa palavra. Porque não é só você que tem dificuldade em quebrar ciclos. Não é só você. Todas nós. A Bíblia é de verdade um manual da vida. Verdade, Patrícia, ela é. Ela é. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos mais uns minutinhos. Eu respondo uma perguntinha. E aí eu vou fazer o bolo de aniversário da Laura. Que a gente ainda tem muita comemoração hoje. Gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Você sabe que às vezes a gente acaba abandonando a maternidade por culpa, por achar que a gente não consegue, né? É difícil a gente repetir muitas vezes a mesma frase. Difícil a gente falar, poxa, eu tô fazendo, mas parece que não tá resolvendo. Não é você. Não é você. E Deus tem os planos dele para os nossos filhos. Os nossos filhos têm os processos deles. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Entenda, você é um instrumento. Você é apenas um instrumento que vai cuidar do que Deus te deu. Mas Deus tem todos os planos dele para a vida do seu filho. Então só continua. Só continua. Não abandona. Não desiste. Você não está sozinha. Não desista.
Ora, ora. Ó, chegou o aniversário da Laura. Da Sara, eu fiz a mesma coisa. Eu até comentei aqui com vocês. Ai, gente, posso tomar meu café? Que já deve estar frio, né? Mas eu não ligo de tomar café frio, não. Quando a gente lembrar que é Deus que traz arrependimento, a gente vai parar de cobrar o arrependimento dos nossos filhos. Eu carrego muito isso comigo. A gente tem que instruir, corrigir, disciplinar, tudo mais. Mas o arrependimento e a mudança quem traz é o Senhor. O que eu faço quando chega aniversário das meninas? Eu sempre escrevo tudo que eu vejo que eu preciso trabalhar com elas. Oro pro Senhor, falo com Deus, né? Falo, Senhor, o que eu preciso fazer? O que a Laura precisa receber nesse tempo? Mesmo com seu filho adulto, claro. A gente nunca deixa de ser mãe. Aí eu escrevo, a Laura precisa melhorar nisso, eu tô vendo que a Laura tá com falta nisso, eu preciso trabalhar isso e melhorar isso, porque isso que ela tem é muito bom, então eu preciso reforçar isso nela. Então eu anoto todas essas coisas e eu trabalho naquele ano algumas metas. Eu não ponho muitas, porque a gente não consegue cumprir muitas metas, mas eu coloco algumas para ser intencional naquelas ali. E todo ano eu faço isso. Eu comecei a fazer isso depois que eu li um livro sobre isso. Um livro sobre maternidade de uma moça cristã. E ela disse que fazia isso todo ano no aniversário das filhas dela. Eu faço isso desde que a Sara fez 3 ou 4 anos. E aí eu comecei a fazer isso com as meninas. Pra quê? Pra eu ser intencional naquilo. Porque daí é mais fácil. Então você fala assim, meu filho tá mentindo. Pô, vou ser intencional esse ano nisso. Porque se a gente vai só apagando fogo... se a gente for apagando só os foguinhos que aparecem, a gente não consegue encontrar a raiz. Então a gente tem que ir na raiz. Vou falar, o livro é maravilhoso, esse livro. Maravilhoso. Foi um livro curtinho, em português. Acho que ele tá aqui. Eu posto nos stories, eu não lembro o nome agora. Eu posto, não é conhecido, nada. Mas assim, foi uma bênção na minha vida. Uma bênção mesmo. Foi maravilhoso. Eu ponho nos stories. Ele tá aqui, Abrace Seu Chamado, a Missão de Ser Mãe. Alguma coisa assim. Mas eu vou encontrar aqui, eu coloco pra vocês. E aí você faz isso. Porque daí você consegue ser intencional naquilo. Porque às vezes a gente vai só apagando fogo durante o dia, né? Só apagando aqueles foguinhos. E a gente vai falar, mas da onde tá vindo esse fogo? Tem que encontrar a raiz. Da onde vem o fogo? Não adianta só apagar fogo. Porque se a gente não vai ver da onde tá vindo o fogo nunca vai parar e a gente vai ficar todo dia naquelas mesmas batalhas. Apagando fogo, né? Ai, gente, eu amo falar do Senhor, eu amo falar de Deus e eu falo com muito temor, com muito temor. Porque, e eu quero que vocês saibam isso, eu não tô falando aqui pra vocês porque eu sou perfeita. A Aline tá falando de quebrar ciclo porque ela já quebrou todos os ciclos. Ela é a autoridade máxima. Eu não sou. Eu sou só uma voz para trazer o que Deus está tratando comigo também. Eu não sou perfeita. Eu não tô falando aqui porque eu já superei isso aqui. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu me vejo sem saber o que fazer. Não sei o que fazer. Eu falo pro Vinícius, não sei o que fazer. Me ajuda, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que orar. Então, não pensem que eu sou a mãe do ano. A mãe, exemplo de todas. Passa uma semaninha aqui na minha casa pra você ver. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso de Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Na minha maternidade, no meu casamento, nas minhas amizades. Eu preciso de Jesus todos os dias. Então, não se enganem. É por isso que eu falei no meio da live. Eu não quero que vocês queiram me ouvir. Eu quero ouvir a Aline. Nossa, tudo que a Aline fala, eu quero ouvir a Aline. Eu quero que vocês queiram ouvir Deus. É Deus que eu quero que vocês ouçam. É o Senhor. Lê a palavra para Deus falar com você. Diretamente ao seu coração. Eu sou falha, sou pecadora, longe de ser perfeita, cometo erros. Gente, sério, passem uma semana aqui na minha casa. Eu não sou essa pessoa. Não sou. Essa pessoa é Jesus. Imitem Jesus, não eu. Mas eu amo o Senhor. Eu amo a palavra dele. Isso eu amo. Muito. E eu amo falar dele. E eu vou sempre falar dele. Então vocês podem querer me ouvir. Mas queiram mais o Senhor. Tá bom? É isso, gente.
Deu aqui 1 hora da nossa live. Essa live vai ficar salva. Eu também tô colocando no YouTube as lives. E a gente vai conversando. Eu vou... Semana que vem, eu não sei se eu vou conseguir fazer um outro estudo com vocês tão cedo. Sabe por quê? Vou explicar. As meninas vão entrar de férias em breve. Muito em breve. E eu não queria parar no meio. Eu não queria começar e parar. Ah, por onde eu começo a ler a Bíblia? É isso que eu ia terminar da dúvida. Deixa eu só concluir. Eu não queria começar e parar. Então, eu pensei de repente vir fazer uns devocionais assim mais esporádicos do que um estudo de um livro. As meninas ficam bastante tempo de férias, tá, gente? Eu vou ver, tá? Se eu encontrar aqui à noite, de repente, o Vi fica com as meninas, ou eu ponho as meninas pra dormir, e aí eu consigo... Eu vou tentar me organizar, porque férias, né, a gente sai um pouquinho mais da rotina. Enfim, gente, né? Enfim, eu vou tentar. Mas devocionalzinho assim, acho que dá pra gente fazer. Estudar a palavra, assim, que nem a gente fez hoje, acho que dá pra gente fazer. E é legal, né? Imagina, você fala assim, nossa, tá tudo isso lá em Crônicas? Tá. Mas você tem que ler. Leia com o Senhor. Com o Espírito Santo sentadinho aí com você. Está lá, em Crônicas, no Velho Testamento. Que ninguém gosta de ler. Agora, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu vou falar por mim, tá? Eu gosto de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de ler a Bíblia na sequência. Pra mim faz mais sentido. E eu amo o Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Demais. Eu acho que tem muita riqueza, muito exemplo. Tem muito de nós aqui no Velho Testamento. Inconstância, né? Tem muito de nós aqui no Velho Testamento. Mas, obviamente, o Novo Testamento é um manual maravilhoso. É como a gente tem que ser, imitar Cristo. É lindo, é a graça, né? A gente sair dessa lei toda aqui do Velho e ir para aquele momento de graça, né? De tantos ensinamentos de Paulo. E a gente se vê muito no Velho Testamento também. Eu gosto de ler de Gênesis a Apocalipse. O livro de Gênesis é maravilhoso, tem muitas histórias muito importantes. São os patriarcas, né, da palavra, da Bíblia. Então, o que eu daria, o que eu propus para Laura? Leia Gênesis, lê Gênesis e Moisés. Então, leia Gênesis, Êxodos, Levíticos. Não, Levíticos não. Lê Gênesis. Vai até Gênesis. Não lê Moisés, não. Vai até Gênesis. Olha, eu não lê, né, gente? Se quiser ler. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Pelo amor de Deus, eu vou falar que eu tô falando para não ler a Bíblia. Leia Gênesis e depois vai para o Novo Testamento. Faça isso. Leia Gênesis, porque daí Gênesis você vai ler a criação, Abraão, José, você vai ler todos os patriarcas, Noé, todos os patriarcas ali, Isaac. Você vai ver muitas coisas erradas. Eu falo, meu Deus, Jacó, tá tudo lá em Gênesis. Então lê Gênesis, tem 40 e poucos capítulos, se eu não me engano, 50, mais ou menos isso. Lê Gênesis e aí passa pro Novo Testamento. Aí você começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você lê, aí começa as cartas de Paulo, porque daí são mais didáticas. Eu acho o Novo Testamento mais didático. Tem história, mas eu acho ele mais prático. Ele é a palavra prática, como a gente leu no livro de Tiago. É tudo muito prático. Você vai ler e você fala, poxa, preciso fazer isso, né? É mais prático. O velho, ele é mais história. Então, ele traz exemplos de história. E, gente, não tem como a gente acertar se a gente não vê os erros do passado. Não tem como a gente caminhar diferente, a gente acabou de ver aqui. Não tem como a gente caminhar diferente se a gente não vê o passado. Então, é bom a gente saber o que aconteceu no velho. Porque daí, quando a gente chegar no novo, a gente já tá na prática. Né? Porque é muito didático o Novo Testamento. Pelo menos é assim que eu tinha muito medo, Tati. Eu tinha muito medo de interpretar a Bíblia errada. Ainda tenho. Por isso que eu tenho muito temor, tá? O que eu faço? Quando eu leio a Bíblia e eu entendo alguma coisa, porque existe muito contexto, tem contexto histórico. Então, existe uma possibilidade da gente interpretar errado. Pastores já passaram por isso. Pastores muito renomados. Eu acho que não existiu ninguém que não leu a Bíblia e achou que era uma coisa e de repente era outra. Isso acontece, tá? Não é isso que vai te fazer desistir ou falar, não vou ler porque eu tô interpretando errado. Ou não vou falar pra ninguém de Deus porque eu posso falar errado. O que eu costumo fazer? Quando eu leio e eu tenho, né, uma interpretação de alguma coisa,
Ou eu pego uma Bíblia de estudo para confirmar, né? Normalmente nas Bíblias de estudo tem ali mais ou menos o que, né? Uma explicação sobre aquela passagem. Ou eu procuro uma pregação de alguém sobre esse tema que eu entendi, então eu vou falar os nomes das pessoas. Do Reverendo Hernandes Dias Lopes, do Luciano Subirá. Procurem pessoas que são bem firmados na palavra. Augusto Nicodemos, pessoas que são bem firmados na palavra. Apesar de visões um pouco diferentes, que tem aquela, né, o calvinista, o arminiano, mas são pessoas na palavra, tá? O Hernandes Dias Lopes tem uma visão, o Subirá tem outra, mas os dois estão na palavra. O Douglas, do Jesus Copy, também eles são muito firmados na palavra, não tem nada coach, não tem nada dessas coisas que a gente tá vendo por aí, dessas loucuras que ficam inventando da Bíblia. São pessoas na palavra. Jonas Madureira é maravilhoso. Só que eu acho o Jonas, para uma pessoa que tá começando a entender a Bíblia, talvez seja difícil interpretar o Jonas. Porque ele vai bem num nível muito, super profundo. Não sei se você tá me entendendo. A gente tem que ir encaminhando conforme, né, o nosso entendimento. Simone Quaresma fala sobre maternidade também, é maravilhosa, muito boa. Então a gente tem que procurar essas pessoas que são firmadas na palavra mesmo. Tem muita gente que fala frases de efeito, Deus tá aqui pra você, só basta ter fé, nanana. Gente, palavra é palavra, tá? Então, aí eu vou lá, busco as pregações dessas pessoas e confirmo. Né? Gente, não vou comentar sobre o Ed René, não vou comentar. Então, assim, procurem pessoas que estudam a palavra, que conhecem a palavra. Porque melhor do que uma palavra revelada, melhor do que você ficar ouvindo promessas e revelações é você entender a palavra. O que Deus queria falar aqui? Por que isso aconteceu com Davi? Sabe por quê? Quando você entender a palavra, você vai conseguir aplicar para a sua vida. Então não adianta só ficar buscando aplicação, né? Aquelas palavras super prontas e tal. Não. Entenda a palavra, mergulhe na palavra, você vai lendo, o Espírito Santo, gente, não dá para explicar a leitura da palavra, porque a leitura da palavra ela é sobrenatural, nós estamos falando de um livro de palavra viva, então vai ser sobrenatural, mas você precisa começar e não desistir, tá bom? Então, a dica que eu daria para vocês é, leiam Gênesis, os patriarcas, e depois, né, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Leiam o Gênesis e depois passem para o Novo Testamento, que eu acho o Novo Testamento mais prático, talvez seja mais fácil de entender. E aí a gente vai fazendo os estudos no meio, tá bom? Ai, gente, eu gosto de ficar explicando, né? Muito detalhezinho, fica explicando. Se eu falar demais, vocês falam, tá bom, já entendemos. Obrigada, já foi. Então é isso, gente. Vou fazer o bolinho da Lala agora, fazer brigadeiro. Eita, coisa boa. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Semana que vem eu acho que eu ainda consigo aparecer. A Joyce maravilhosa, os livros da Joyce incríveis, maravilhosos. Livros do Bill Johnson, eu gosto muito também, os livros dele são muito bons. Enfim, gente, é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Não oramos. Meu Deus, vamos orar. Não podemos sem orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, Senhor. Nós celebramos o mês das mães, nós celebramos o Dia das Mães, mas às vezes, Senhor, nós deixamos de ser intencionais no nosso chamado. E o nosso maior chamado, Senhor, está dentro do nosso lar, Senhor. Como tua adoradora, como esposa, como mãe, Senhor, que o Senhor possa guiar os nossos corações, trazer sabedoria para que a gente consiga edificar o nosso lar. Senhor, traz sobre nós as palavras que nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Que a tua presença, nada além disso. Que a tua presença nunca deixe a nossa casa. Que a tua presença seja constante, assim como Davi orou. Que a tua presença seja constante na nossa vida e na vida dos nossos filhos e nas nossas futuras gerações, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos: eis-me aqui, que eu seja, Senhor, a pessoa que vai preparar
o templo para o meu filho construir, que eu seja a pessoa que vai receber as palavras para indicar o propósito, que eu seja o arco que vai lançar a flecha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a responsabilidade é grande, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhas. O Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, quem nos impedirá? Em nome de Jesus, Senhor, que as tuas palavras não saiam do nosso coração, que nós venhamos a te servir de todo o coração e espontaneamente, sendo forte e corajosa, porque sabemos que o Senhor não nos abandonará e não nos deixará e estará conosco para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu declaro isso sobre a vida de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Se deixar aqui, fico o dia todo falando.